Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus e nesta manhã do dia 3 de abril, nós vamos meditar de 1 Reis, do capítulo 11 ao capítulo 13 e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos começar a ver de perto a decadência de Salomão. E você vai aprender os perigos, né? E como Salomão chegou ao seu auge, mas logo houve a decadência. E vai entender o porquê que ele vai escrever algumas coisas dizendo que tudo é vaidade, 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 quando ele escreve lá, né, no livro de Eclesiastes. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres. Essas mulheres estrangeiras, moabita, amonita, edomita, sidônias e etéias. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com ela, nem casem elas convosco. E pois vos perverteria o coração, para seguirdes os seus deuses. E estas se apegou Salomão pelo amor. Você vai ver essa ordenança de Deus ao povo de Israel ainda lá no Êxodo. Em Êxodo 34, Deuteronômio 7, 3 e 4, era um dos alertas, porque Deus alertou o povo: vocês vão conquistar terras, vocês vão ter contato com muitos povos diferentes, então tome cuidado para que isso não seja cilada sobre a vida de vocês. E sabe quantas mulheres Salomão tinha? 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, o seu Deus, como fora Davi, o seu pai. Salomão seguiu Astarote, que era a deusa dos sidônios, a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, o seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Você lembra? Essa prática de Salomão iniciou-se quando ele casou com a filha do faraó, e assim ele fez uma aliança comercial com o Egito. Ele queria estar de bem com o Egito, não é? E começou por ali essa história. E aí ele vai começar, né, fazer alianças políticas, e aonde ele fazia aliança política, o que ele fazia? Combinava em um casamento, porque assim não se abriria guerra contra ele, né? Então ele começou a ter muitos aliados. Ele foi realmente um homem rico e de grandes relações comerciais, né? Entretanto, como lemos aqui, as mulheres perverteram o coração dele e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E quando isso acontece, nós sabemos claramente que há consequência. Deus deixou muito claro: se você me obedecer, se você seguir os meus mandamentos, né?
Falamos disso agora há pouco, quando Deus fala novamente com ele, aceitando dele, né, o sacrifício, tudo aquilo que ele fez, né? No capítulo 9, Deus faz essa aliança com ele. E Deus era muito claro que a aliança que ele fazia com ele, o cumprimento desta aliança, diante das promessas que ele tinha feito a Davi, estava condicionada à obediência de Salomão. E aí nós vamos ver que pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, não guardastes a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei ao teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor a Davi, teu pai. Da mão do teu filho eu o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo ao teu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Que triste, não é? Aqui nós podemos ver que os nossos filhos colherão benefícios que você conquistou no reino espiritual em favor da sua descendência. Salomão usufruiu do que Davi conquistou como herança espiritual sobre a sua descendência. É verdade, até o templo que ele executou, quem recebeu a planta foi o seu pai. O desejo surgiu no coração do seu pai. Ele recebeu tudo pronto, somente para executar. E aí nós podemos ver que aqui é muito claro, por amor a Davi, Deus não permitiu algumas coisas virem ainda no reinado de Salomão, mas deixou ele certo que isso iria acontecer. O que podemos aprender com tudo isso? Conquiste no reino espiritual heranças espirituais para a sua família e ensine os seus filhos a priorizarem essas heranças espirituais, porque elas podem ser perdidas. Nós vimos claramente isto acontecendo aqui com Salomão. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário. Sabe o nome? Haddad, o Edomita. Este era da linhagem de Edom. Sabe quem era esses aqui? Vinha de Esaú. Os edomitas, eles descenderam de Esaú, o primeiro filho de Isaac, né? Então, Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Os israelitas descenderam de Jacó, os 12 filhos, as 12 tribos, e os edomitas descenderam de Esaú. Porque estando Davi em Edom e tendo subido Joabe, comandante do exército, sepultar os mortos, feriu todos os varões de Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os varões de Edom. Haddad, porém, fugiu, e com ele alguns homens edomitas, dos servos do seu pai, para ir ao Egito. Era Haddad ainda muito jovem. Partiram de Midian, seguiram a Parã, de onde tomaram consigo homens, chegaram ao Egito, Faraó, rei do Egito, da qual deu a Haddad uma casa. Ele prometeu sustento e lhe deu terras. Achou Haddad grande mercê por parte de Faraó, tantas que a este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher. Então ele se tornou cunhado do Faraó, né? A irmã Táfnis, rainha, a irmã de Táfnis deu à luz ao seu filho Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó.
Tendo, pois, Hadade ouvido do Egito que Davi descansara com os seus pais e que Joabe, comandante do exército, era morto, disse a Faraó: deixe-me voltar para minha terra. Então Faraó lhe disse: pois que te falta comigo? Por que procuras partir para a tua terra? E respondeu ele: nada, porém deixe-me ir. Claro que ele não ia levar conhecimento de Faraó, porque Salomão era casado, né, com a filha de Faraó. Também Deus levantou a Salomão outro adversário. Sabe quem? Rezomom, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Ele juntou-se aos homens e fez capitão de um bando. E depois do morticídio feito por Davi, eles se foram para Damasco, aonde habitaram, onde constituíram rei a Rezon. Este foi adversário de Israel em todos os seus dias de Salomão e fez-lhe mal, como Hadade detestava Israel e reinava sobre a Síria. E aí nós vamos ver que Aias diz a Jeroboão que este reinará sobre Israel. Jeroboão, filho de Nebate, eframita, de Zereda, servo de Salomão, olha bem, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva, porque Zerua levantou a mão contra o rei. Este foi a causa do que se levantou a mão contra o rei. Salomão estava edificando em Milo, terraplanando depressões da cidade de Davi, seu pai. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre o trabalho forçado da casa de José. Sucedeu, neste tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aias, o silomita. No caminho, este se tinha vestido de uma capa nova. Estando a sós, os dois homens no campo, Aias pegou a capa nova que tinha sobre si e rasgou-a em 12 pedaços. E disse Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e te darei 10 tribos. Olha que profecia aqui, você já ouviu ela? Agora há pouco, o próprio Deus falando a Salomão. E aí nós vamos ver que, porém, ele terá uma tribo, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, cidade em que escolhi todas as tribos de Israel. Porque Salomão deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, Quemos, deus de Moabe, Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que era reto perante a mim, a saber, os meus estatutos, meus juízes, como fez Davi, o seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino. Pelo contrário, falo-ei príncipe sobre todos os dias da sua vida, mas por amor a Davi, meu servo, a quem elegi, porque guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do seu filho tomarei o reino, a saber, 10 tribos, e te darei. Né? Então aí nós vamos ver essa profecia: por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou a matar Jeroboão, porém se dispôs a fugir para o Egito e ter Sisaque, rei do Egito, e ali permaneceu até a morte de Salomão. Quanto a mais atos de Salomão, a tudo quanto fez, a sua sabedoria, porventura não está escrito nos livros das histórias de Salomão? Foi de 40 anos o tempo em que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo o Israel. Então, o mesmo tempo de reinado que o seu pai Davi teve, Salomão também o teve. Descansou com seu pai, foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. E aí no capítulo 12 nós vamos começar a ver o reinado do filho de Salomão. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu para lhe fazer rei, tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso,
pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde o habitava, e donde mandaram chamar. Veio toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo, agora pois alivia a dura servidão do teu pai e o seu pesado jugo que impôs sobre nós, e te serviremos. Ele lhe respondeu: ide, e 3 dias voltai a mim. E o povo foi, mas voltou. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que tivera na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais o que responda a este povo? Então lhe disseram: se hoje te tornardes servo deste povo, e os servirdes, e atenderdes, e falares boa palavra, eles te farão seus servos para sempre. Porém, ele desprezou o conselho que os anciões lhe tinham dado e tomou conselhos com os jovens que havia crescido com ele, que o servia, os amigos. Hoje, quantos deixam de ouvir os mais velhos, até mesmo os pais, para ouvir conselhos de amigo? Olha aqui quanto aprendemos com esse Roboão, filho de Salomão. Pois é, deu ouvido àqueles jovens que tinham crescido com ele. E os que eles disseram foi que ele deveria, não deveria aliviar. Olha só, os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás ao povo, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o sobre nós. Assim falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou aumentar. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão para o rei lhe ordenar. E sabe o que ele disse? Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezou conselhos dos anciões que havia lhe dado e deu ouvido aos conselhos dos jovens, E disse para o povo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda agravarei. Meu pai vos castigou com açoite, eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvido ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor para confirmar a palavra do Senhor tinha dito por intermédio de Aias, silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo todo Israel que o rei não lhe dava ouvido, reagiu, dizendo: que parte temos contigo e com Davi? Não há para nós herança dos filhos de Jessé. A vossa tenda, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel foi para as suas tendas. E quando os filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Jeroboão. Ficou apenas uma tribo, a tribo de Judá, aonde Jeroboão reinou. As outras 10 tribos, quem reinou sobre eles? Nada mais, nada menos que Jeroboão. E aí nós vamos ver que, vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu a casa de Judá, a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar, sabe contra quem? A casa de Israel. Pois é, a fim de restituir o reino de Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, pois eu é que quis fazer isso. E não obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como lhe era ordenado, E aí nós vamos ver que aqui nós temos, a divisão do reino. Nós vamos, a partir de agora, sempre ouvir:
reino sul, né? De 2 tribos ali, como você viu aqui, que é a tribo de Judá e a de Benjamim, que era uma tribo menor, e a capital do reino sul era Jerusalém, a grande cidade de Davi, né? Permanece. Nós vamos ter o reino norte, que são as 10 tribos de Israel. Então, sempre você vai ouvir falar do reino norte como Israel, onde a sua capital é Samaria. Então, aqui nós temos, né, a divisão. Roboão, filho de Salomão, ele passa a ser rei apenas sobre Judá e Benjamim. E ele continua em Jerusalém, a capital do grande rei Davi, que vai ser ali a capital do seu reinado, que é o Reino Sul. Agora, Jeroboão, ele vai reinar sobre 10 tribos, que é o Reino Norte, que nós vamos chamar de Israel, e a sua capital é Samaria, né? E nós vamos começar a ver agora as coisas, né, desandarem ainda mais, porque vamos ver a idolatria de Jeroboão. Ele vai edificar em Siquém, nas regiões montanhosas de Efraim, ele vai passar a residir ali, né? E ele começa a fazer sacrifícios, né? Na casa do Senhor do Senhor em Jerusalém. O coração dele se tornara o seu senhor. A Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, vens até aqui os teus deuses e o adorem. Então, o que ele tinha medo? Que o povo subisse para Jerusalém e, por fim, ficasse por lá, né? Olhasse para o filho de Salomão, Roboão, e decidisse ter ele como rei. Ele, que tinha sua maioria aqui, que eram as 10 tribos, resolveu o problema da adoração. Fez 2, não basta 1. Ele fez 2 deuses, 2 bezerros de ouro. E o povo começou, né, a perverter, né? Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual a festa que se fazia em Judá. Sacrificou no altar semelhante o que fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes que aos altos levantara. Então, essa daqui é a triste situação de 10 tribos, adorando a 2 bezerros. E aí nós vamos ver que um profeta vai predizer contra o altar. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, a Jeroboão, que estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Grave bem esse nome. O qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimaram contra ti incenso, e ossos humanos se queimarão por ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido a palavra do homem de Deus que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim para que eu possa recolher a minha mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Olha só, gente. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa
e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me deste metade da tua casa, não iria contigo, e nem comeria pão, e nem beberia água deste lugar. Né? E aí nós vamos ver que esse mesmo profeta tinha a ordem de Deus. E aí nós vamos ver que morava em Betel um profeta velho, e vieram os seus filhos e lhe contaram tudo que Deus fizera naquele dia em Betel. E aí nós vamos ver que ele pergunta aos filhos: por onde foi? Mostra-me o caminho, né? E ele foi atrás desse profeta, né? Com um jumento abaldoado, ele vai atrás deste profeta. E aí ele encontrou o profeta, né? E ele diz: és tu o homem de Deus que vieste ajudar? E ele respondeu: eu mesmo. E aí ele pede para vir com ele, né? E o profeta esquece daquilo que Deus tinha dito, né? E aí nós vamos ver que o profeta, esse homem de Deus, ele vai morrer, né? Tá tudo relatado aqui no finalzinho do capítulo 13. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pôs sobre o jumento e o tornou a levar, porque veio o profeta velho à cidade para chorar e o enterrar, né? E aí nós vamos ver a persistência de Jeroboão no pecado. E por conta disso, né, isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão para destruí-la e extingui-la da terra. E amanhã nós continuaremos, né, falando das profecias de Aias contra Jeroboão. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.